Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Com a graça de Deus, nós estamos de volta para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical da editora Betel. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 7, que tem como título Deus intervém através de suas ações. Ou seja, Deus não precisa falar o que Ele está fazendo, né? Ele demonstra isso através de suas ações, através de suas atitudes, né? Porque, como os irmãos sabem, o livro de Esther, ele não menciona o nome de Deus, mas a gente observa claramente Deus agindo no silêncio, não é isso? A gente vê ali naquela conspiração daqueles dois eunucos, aquela rebelião programada contra o rei Assuero, ali já era Deus agindo, irmãos, para que Mardoqueu visse aquilo, denunciasse aquilo e depois fosse honrado pelo rei lá na frente, né? Também quando a Esther achou graça diante do rei, em meio às outras concorrentes ao posto de rainha, né? Ali foi Deus dando graça a ela também, né? Quando o rei perdeu o sono também e foi ler o livro das crônicas e viu ali que Mardoqueu tinha denunciado aquela conspiração, o fato do rei perder o sono também era Deus agindo, né? Deus agindo no silêncio, Deus intervindo através das suas ações. E isso, irmãos, é uma lição para nós, né? Nós não precisamos, como diz aí fora, né, tocar trombeta, né, naquilo que nós fazemos, né, sair falando para todo mundo, né, olha, eu fiz isso, fiz aquilo, né, não, a gente não precisa, né. Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 2 e 3, né, que não saiba a tua mão esquerda aquilo que faz a direita, né. Na verdade, aí a gente já vai receber os elogios dos homens, o galardão, a recompensa dos homens, e vamos perder a recompensa de Deus, irmãos, tá bom? Então, a gente tem que fazer tudo para a glória de Deus e sem querer se vangloriar, né? Tem que agir no silêncio, quieto, calado, né? Como Deus estava fazendo aqui, né? E por isso, irmãos, que Mardoqueu também instruiu a Esther, né? Para que ela não falasse para o rei que ela fazia parte do povo judeu, né? Faz sentido também, né? Por que ela não precisava, não deveria falar? Porque o rei não perguntou. Se o rei não pergunta, irmãos, então não há necessidade, é desnecessário sair falando, olha, eu sou judia, rei, né? Isso não é negar a fé em Deus, tá bom? Porque é como se fosse uma inscrição que ela estivesse fazendo, né? Para o posto de rainha, para o cargo de rainha. E na inscrição o rei não perguntou qual a sua religião, qual a sua fé. Se o rei perguntasse, ela teria que responder, senão ela estaria negando a fé. Mas o rei não perguntou, para que ela vai colocar lá, eu sou judia? Né? Então não tinha necessidade nenhuma. Né? Agora, o que a gente deve fazer, irmãos, é demonstrar a nossa fé através das nossas atitudes. Demonstrar que nós somos cristãos através das nossas atitudes. Não é isso que Tiago fala lá no capítulo 2, versículo 18? Né? Mostra a tua fé através das tuas obras. Não é isso? Agora, o único problema, irmãos, é que às vezes, por exemplo, a pessoa entra numa firma, numa empresa, e ela não vai sair falando para todo mundo que ela é crente. Não tem necessidade, né? Então ela deve demonstrar através das suas atitudes. Só que a pessoa, ela trabalha ali 10 anos, 20 anos, sei lá, mais anos ainda, né? E ela nunca falou que é crente. E ninguém sabe que ela é crente. Por quê? Porque as atitudes dela não demonstram que ela é uma cristã, uma serva de Deus. E o que é pior, às vezes a pessoa, se falar que é crente, ninguém vai acreditar, né? Então é complicado, irmãos, né? A gente não deve sair falando que somos crentes, não tem essa necessidade, mas as nossas atitudes devem demonstrar isso, as pessoas devem perceber isso, não é? Não foi isso que aquela mulher falou de Eliseu, né? Falou para o marido dela, né? Olha, vejo que esse homem que passa por nós é um santo homem de Deus, né? Atitudes, irmãos, tá bom?
Então, irmãos, aí na verdade aplicada, a verdade aplicada é a moral da história, né? No caso, a moral da lição, tá bom? Olha o que diz a verdade aplicada, irmãos. Esther não se corrompeu com o sistema e, apesar de estar intimamente inserida nele, continuou fiel a Deus e a seu povo. Ou seja, é possível, irmãos, nós convivermos em um ambiente controverso, né, que não condiz com a nossa fé, sem perdermos a nossa identidade de cristão, a essência de cristão. É possível, irmãos, a gente viver num ambiente assim e não se envolver com os maus hábitos desse ambiente que a gente esteja envolvido, né? Seja numa firma onde não tem pessoas crentes, seja no meio político, principalmente no meio político. É possível um cristão ser um político sem se envolver também, né? Basta ele permanecer íntegro. Lembra que nós falamos nos estudos anteriores, né, que a pessoa que é íntegra, ela é íntegra em todo lugar, né, e em todo o tempo. Então ela deve conservar essa integridade, né? Então, irmãos, claro que você, estando num ambiente onde não há crente, onde não há pessoas que servem a Deus, você não vai andar de nariz empinado também, né, ignorando as pessoas, né, ser antipático, não é nada disso, né, discriminando as pessoas, né, basta você ser fiel a Deus, irmãos, e não se deixar influenciar pelos hábitos, né, não se assentar na roda dos escarnecedores se os escarnecedores estiverem escarnecendo, né. Agora, se não tiverem, você senta e fala de Jesus, aproveita a oportunidade para falar da palavra de Deus, amém? O texto áureo, irmãos, dessa lição também nos ensina algo muito importante também, algo maravilhoso, irmãos, né? Ele diz que, né, lá no Salmo 50, versículo 15, que é o Salmo de Asaf, olha o que Deus diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Irmãos, que maravilha isso aqui, né? Aí é como diz lá o Salmo 8, versículo 3 e 4, né? Que é o homem mortal, para que te lembres dele, né? Para que o visite. Irmãos, quem somos nós, né? O que Deus viu em nós, Deus que criou o céu, as estrelas, o mar, o sol, a lua, todo o universo, né? O que Deus viu em nós, a ponto de nós invocarmos a Ele no dia da angústia e Ele nos livrar, né? Só tem uma resposta para isso, irmão. Só tem uma resposta. É o amor, é a graça, é a misericórdia de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor por tudo. E o que Deus requer de nós, irmãos, unicamente é que nós reconheçamos que Ele tem o que Ele tem feito por nós, né? Ou seja, que nós o glorifiquemos, né? Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Ou seja, sejamos gratos, reconheçamos que foi Deus que agiu na nossa vida e que nós possamos confessar que foi Ele que fez isso na nossa vida, né? Isso é glorificar a Deus quando Ele nos livrar, né? Não é fazer igual o rei Ezequias, né? O rei Ezequias, ele estava à beira da morte, aí ele chorou, clamou, buscou, e Deus ouviu, livrou ele no dia da angústia e deu mais 15 anos de vida para ele. Só que aí quando os embaixadores da Babilônia foram lá ver a cura maravilhosa, milagrosa que ele recebeu da enfermidade, à beira da morte, ao invés dele glorificar a Deus, ele foi mostrar os tesouros dele, né? Então, irmãos, não é isso, isso é ingratidão. Nós não podemos fazer isso. Nós invocamos o Senhor no dia da angústia, o Senhor nos livra e nós temos que glorificar o nome do Senhor. Amém? E aí, irmãos, o texto de referência, né, que está nesse livro de Esther, capítulo 4, versículo 13 ao 16, nesse texto de referência que está aí na lição, fala sobre a repreensão, né, de Mardoqueu em Esther, né, porque ela temeu, ela ficou com medo de comparecer diante do rei, sem ser chamada, porque a sentença seria a morte, né? Então o Mardoqueu dá uma dura nela, o Mardoqueu repreende ela, né? E aí ela resolve ir, né? Ela resolve ir, entrar na presença do rei, mas com uma condição. E a condição está aí no versículo 16, né? Que diz assim: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, jejuai por mim, e não comais e nem bebais, por 3 dias, nem de dia e nem de noite.
E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. E perecendo, pereço. Né? Então, percebeu, irmãos? A única exigência da Esther, a única coisa que ela queria é que o povo jejuasse por ela. Essa era a condição para ela entrar na presença do rei. Né? Irmãos, e essa lição, como todas as lições, né, ela tem 3 objetivos, né, que fala muito com a gente, fala muito aos nossos corações. O primeiro objetivo da lição aí, irmãos, que está referente ao tópico 1, né, da revista, da lição, é entender que a única alegria, irmãos, está no Senhor. A verdadeira alegria está no Senhor. Porque o povo judeu aqui, irmãos, no livro de Esther, eles estavam alegres, né? Eles tinham acabado de ser libertos do cativeiro babilônico, né? O Deus deu graça a eles diante do rei Assuero, era uma bênção ali em Suzã. Tinha uma conterrânea ali no reinado, que era a rainha Esther, né? Que estava ali para abençoar o povo também diante do rei. Então, como diz aí fora, era só alegria, né? Só alegria. Só que é uma alegria passageira, uma alegria momentânea. Por quê? Porque um certo Amã, ele vai e tenta tirar essa alegria do povo, né? E isso, irmãos, tudo isso acontece conosco, né? Nós estamos sujeitos a tudo isso, né? As perseguições, as afrontas, as aflições, para tentar tirar aquela alegria que nós temos, né? De algo que nós recebemos, nós estamos vivendo em paz, aí vem alguém para tentar tirar a nossa paz, tentar roubar a nossa alegria, né? E às vezes a pessoa até tira a nossa alegria momentânea, né? Porque lá no Salmo 30, versículo 5, diz que o choro dura uma noite, não é isso? Mas a alegria vem pelo amanhecer, né? Aí todo mundo fala, glória a Deus, que a alegria vem pelo amanhecer. Só que a alegria vem pelo amanhecer só até escurecer novamente, né? Aí volta a chorar mais uma noite. E aqui, irmãos, a noite se refere a quando tudo vai mal, né? E o amanhecer é quando tudo vai bem. Então, a nossa alegria é momentânea aqui, é passageira, né? Mas o inimigo, ele não consegue tirar, irmãos, a nossa alegria, a alegria em Deus. Deus é a nossa única alegria, né? A alegria da esperança que nós temos. Isso o inimigo, ele não pode roubar. A nossa esperança da vida eterna. Essa alegria ele não tira. Lá em João, capítulo 16, versículo 22, Jesus falando para os seus discípulos da sua partida, né? Então causou tristeza nos discípulos, né? Então Jesus começa a consolar os seus discípulos, né? Jesus diz, olha, na verdade vocês têm tristeza, né? Mas outra vez eu vos verei, né? E o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém tirará. Jesus está falando aqui, irmãos, quando ele voltar, a alegria do nosso coração ninguém vai tirar, porque será eterna, porque nós estaremos para sempre com o Senhor, na Nova Jerusalém, no céu, na glória eterna, né? E ali não haverá tristeza, não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá clamor, né? Lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, fala isso, né? E é essa alegria que nós temos hoje, a alegria da esperança desse tempo que Jesus está falando, que um dia ele virá nos buscar. Então essa alegria, irmãos, ainda que a gente seja afligido, contristado, com tantas perseguições, mas no fundo do nosso coração nós temos uma viva esperança, e essa esperança nos alegra. Essa alegria é para os dias de hoje, no nosso coração, né? Por que é para os dias de hoje? Porque lá em Romanos, capítulo 14, versículo 17, Paulo diz que o reino de Deus é alegria no Espírito Santo, né? Se o reino de Deus é alegria no Espírito Santo, irmãos, e Jesus diz lá em Lucas, capítulo 17, versículo 21, que o reino de Deus já está entre nós, então nós já temos a alegria do Espírito Santo no nosso coração, né? O Espírito Santo habita em nós, irmãos, e nós temos essa alegria, né? A alegria da esperança da vida eterna. Louvado seja Deus. Então essa é a verdadeira alegria, irmãos. A única alegria verdadeira é a esperança da nossa salvação, a vida eterna. O segundo objetivo dessa lição, com relação ao tópico 2 também, tá? Destacar que o verdadeiro refúgio está em Deus.
Ou seja, o verdadeiro refúgio está em Deus, então isso significa que há outros refúgios, não é isso? Só que são falsos, são aparentes, né? Lá no Salmo 46, versículo 1, diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, o verdadeiro refúgio, irmãos, é só em Deus. Fora isso, é apenas aparência, é algo falso, enganoso, né? Quando o Davi ele fugia de Saul, porque Saul queria matar o Davi, então ele procurou refúgio aonde? Lá na terra dos filisteus, né? Foi lá na terra dos filisteus, levou sua família, levou 300 homens que estavam com ele e se abrigou ali. E aí, quando os filisteus saíram a guerrear contra Saul, o Davi deixou a sua família numa cidade chamada Ziclag, né, que era uma das cidades dos filisteus, e achou que ali estava seguro, né, que ali eles estavam bem refugiados. Então Davi foi para a guerra e a Bíblia diz que vieram os amalequitas e deram com ímpeto sobre a cidade e se queimaram toda a cidade e levaram cativos, né, as famílias, tanto de Davi como dos 300 homens que estavam com ele. E ali, irmãos, foi um sofrimento muito grande quando Davi chega e vê a cidade toda queimada. Quase ele foi apedrejado pelos 300 que estavam com ele, né? E ali Davi chorou e clamou. Quando ele viu que não adiantava chorar, não adianta reclamar, murmurar, ele foi orar, ele foi buscar em Deus. E aí Deus falou, vai lá, Davi, vai lá que eu vou te entregar nas tuas mãos os seus inimigos e você vai reaver tudo o que você perdeu e os despojos também dos seus inimigos, né? Então Deus abençoou e Davi trouxe a família de volta, né? Deus deu vitória. Mas, irmãos, muita gente faz o que Davi fez aqui também, né? Muitas pessoas deixam para buscar a Deus somente quando a situação está irreversível. Né? Eu vou tentar por aqui, se não der certo eu vou orar, vou buscar em Deus. E não é assim, irmãos, né? Deus, ele não pode ser um plano B. Eu tenho o plano A, se não der certo eu vou ver com Deus, plano B. Não, Deus tem que ser o plano A, né? Na verdade, nem plano A não é plano único, né? Porque você tendo Deus como plano A, você não vai precisar de um plano B, um plano C, não. O plano A é suficiente para Deus te abençoar naquilo que você necessita, irmãos. Mas a gente tem que priorizar Deus, né? Tá bom? Através da sua palavra. Amém, meus irmãos? Essa é a história de Davi, que eu acabei de mencionar. Se os irmãos quiserem acompanhar, está lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 30, tá bom? Aí o terceiro e último objetivo, irmãos, desta lição é ressaltar a importância do jejum. Né? Isso já está no tópico 3. E o que é o jejum, irmãos? O jejum, irmãos, essa palavra ela vem do latim, né? E significa seco, né? Vazio, sem nada. Né? Essa é a etimologia da palavra. Agora, na prática mesmo, né? O jejum é a abstinência de alimentos, né? Comida e água, por um tempo determinado e com um propósito específico. Tá bom? Na Bíblia você observa, né, que a prática do jejum era comum. Né? Você vê isso no Antigo Testamento, né? Muitos líderes, vários líderes espirituais, né, e o povo também jejuavam. Né? Além de Esther, você vê Neemias também jejuando quando ele ia entrar na presença do rei também para pedir cartas autorizando ele a reconstruir os muros de Jerusalém. Neemias jejuou, né? Neemias orou também, né? Também você vê Moisés lá no Monte Sinai, quando ele ia escrever os 10 mandamentos, né? Ele jejuou também ali 40 dias, 40 noites também. Também os ninivitas, quando Deus disse para Jonas para pregoar, né, o juízo de Deus sobre a cidade de Nínive, ali os ninivitas temeram e jejuaram também. Né? Davi também jejuou, né, em favor do filho, né, do adultério com Batseba. Davi jejuou, Davi orou, buscou o Senhor também, entre vários outros exemplos, irmãos, de pessoas que optaram pelo jejum, né? E no Novo Testamento também não é diferente, né? No Novo Testamento, a prática do jejum, ela continua, né? João Batista, ele jejuava, né? E ensinava os seus discípulos a jejuar também, né? Está lá em Marcos, capítulo 2, versículo 18. A igreja de Antioquia também jejuou, né?
Antes de enviarem Paulo e Barnabé para a obra missionária, eles jejuaram também, né? O próprio Senhor Jesus também jejuou 40 dias e 40 noites ali na tentação do deserto, né? E assim Jesus estava demonstrando a sua aprovação na prática do jejum, tá bom? Então, em nenhum momento, irmãos, das Escrituras, você vê Jesus desestimulando a prática do jejum, tá bom? Então, o jejum, meus irmãos, não é apenas uma tradição, né, de um determinado povo ou de uma determinada época. Não, o jejum é para nós nos dias de hoje também. O jejum é bíblico, né? Ele só não é uma exigência, né? Só não é obrigatório, né? Mas o jejum é um princípio bíblico e é uma recomendação da palavra de Deus, tá bom? A única ocasião, irmãos, em que o jejum era exigido mesmo, né? É aquele que está lá em Levítico, capítulo 23, versículo 26 ao 32, né? Que é até conhecido como dia da expiação, né? Que um dia no ano, pelo menos, né, que era o 10º dia do 7º mês de cada ano, esse dia era consagrado, né, somente para jejuar, para orar e para confessar os pecados, né? Então todo o povo jejuava e o sumo sacerdote, ele fazia expiação pelos pecados do povo, né, para perdão dos pecados, né? E quem não jejuasse, irmãos, era extirpado, né? Era exterminado do meio do povo. Então, nesse dia era obrigatório o jejum. Hoje, o jejum, meus irmãos, não é um sacrifício, né? Nem pelos nossos pecados, porque Jesus já fez o sacrifício único pelos nossos pecados, né? Está lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 12, né? E nem para receber uma bênção. O jejum não é para você receber uma bênção. Porque lá em Romanos, capítulo 8, versículo 32, diz que se Deus não poupou seu único filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele também todas as coisas? Então, meus irmãos, quando Jesus morreu por nós na cruz, além dele nos dar a vida eterna, ele prometeu nos abençoar também. As bênçãos acompanham, estão no pacote também. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, a principal motivação para o jejum, qual seria então? Né? É o nosso fortalecimento espiritual, simplesmente, né? O nosso fortalecimento espiritual, porque o único sacrifício no jejum, meus irmãos, é a nossa carne. Quando você jejua, a sua carne fica fraca, você sente aquela fraqueza física, não é? E aí você se fortalece espiritualmente. Enquanto a carne fica fraca, o corpo fica fortalecido, né? Que às vezes a nossa fé estava amortecida, né? Estava desestimulada, e através do jejum ela é desperta. Então aí a nossa vida espiritual passa a ser fortalecida através do jejum, né? A Esther, ela nunca perdeu a fé em Deus, né? Mas o medo de ser morta, né, sufocava a fé de Esther, percebeu? Então, irmãos, não é que o jejum vai nos dar fé, não é isso não. Paulo diz, escrevendo aos Romanos, Paulo fala, né, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então a fé é pela palavra, não é através do jejum. Só que o jejum, ele desperta aquela fé que em nós estava adormecida, né? Então, a Esther, ela tinha fé no coração, mas a fé de Esther, ela estava como se fosse encoberta, sufocada pelo medo, pelas aflições, pelas perseguições. E o jejum tirou aquele peso que estava sobre a fé da Esther, né? E ali ela entrou na presença do rei, e eu acredito que eu não consigo imaginar a Esther entrando na presença do rei toda trêmula, não. Porque agora ela estava com o seu espírito fortalecido através do jejum, ela entrou corajosa, ela entrou ciente de que o rei iria estender o cetro como uma indicação de que estava aceitando a presença dela, né? E assim foi feito, né? Então, irmãos, o jejum é como se fosse eu ouvi um irmão pregando sobre isso, eu achei fantástico, né? É como se fosse um trator tirando um monte de entulho, né, de cima da fé da gente, né? A fé estava ali sufocada. Então a pessoa, a partir do jejum, ela tem a fé liberada, não é? A gente vê isso também quando os discípulos de Jesus,
eles foram expulsar um demônio, né, de um jovem, né, e eles não conseguiram. Então o pai do menino levou o jovem até Jesus, né, e Jesus expulsou o demônio daquele jovem. E ali os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram por que nós não podemos expulsar o demônio. Aí Jesus ele começou a falar, ó geração incrédula, né? Ou seja, a incredulidade, né? Aí Jesus falou para eles, ó, por causa da vossa pequena fé, né? Por isso que vocês não conseguiram expulsar. Mas o interessante é que logo em seguida, né, Jesus fala, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui a colar, e assim fará. Claro que Jesus está falando aqui uma hipérbole, né, que é um exagero nas palavras, né? Jesus está falando que se tiver uma fé pequenininha, ele poderá fazer, os discípulos poderiam fazer coisas grandes, não é? Mas se Jesus falou que era por causa da pequena fé que eles não conseguiram expulsar, como que agora Jesus fala que se tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente pode fazer coisas grandes? Então, o que Jesus está dizendo aqui é que eles realmente tinham fé pequena. Só que essa fé, irmãos, estava sufocada pelo medo, né? Pedro vivia com medo, né? Negou Jesus 3 vezes por causa do medo. Quando Jesus aparece andando sobre o mar, os discípulos tremeram de medo, achando que era um fantasma, entendeu? Então, irmãos, isso aí estava sufocando a fé deles. Aí eles não jejuavam, né? Porque os discípulos de João Batista perguntaram, né? Por que nós jejuamos e os teus discípulos não jejuam? Né? Jesus falou, né? Porque o esposo ainda não foi tirado, que seria o próprio Senhor Jesus, né? Quando for tirado, eles jejuarão. Então Jesus foi ao céu, foi tirado do meio, né? Então ali eles começaram a jejuar. Jejuaram, né? Para enviar Paulo e Barnabé, né? Para a viagem missionária. Então ali eles agora tiveram uma fé desentulhada, né? E agora eles operaram com fé por causa do jejum, né? Por causa da consagração que eles tinham. Então, irmãos, ali você vê Pedro agora não mais negando Jesus, quando o sumo sacerdote queria proibir ele de falar do nome de Jesus. Você não vê mais Pedro com medo ali no meio de 16 soldados, já prestes a ser morto, porque Tiago já havia sido degolado um dia antes. Pedro dormia tranquilamente. Por quê, irmãos? Por causa que agora ele levava uma vida de consagração. Então o jejum, meus irmãos, junto com a oração, né, é essencial, irmãos, para despertar a nossa fé, para que nós tenhamos um crescimento espiritual, que é através da palavra, da oração e do jejum. A gente nunca pode esquecer do jejum. Amém, meus irmãos? Então nós vamos parar por aqui. Que Deus abençoe a todos, né? Se você sentir no coração de dar um like, um joinha aí, amém, Deus te abençoe. Se você não der, também não tem problema, tá? Deus vai te abençoar do mesmo jeito. O nosso propósito não é esse. O propósito é que você ouça a palavra de Deus, seja edificado, que você compartilhe para que outros sejam edificados também, tá bom? Então isso é essencial, tá bom? E se inscreva no nosso canal, porque toda semana nós estaremos postando uma pré-aula da lição subsequente do próximo domingo, tá bom, meus irmãos? Então que Deus abençoe a todos e até a próxima lição.